O presidente Lula também falou que o BRICS, né, não foi criado para lutar contra outros países. Teve um timing dessa fala do presidente dos Estados Unidos, Trump, desse envio da carta também. Muitos atribuíram as falas do encontro do BRICS, né? É claro que não vieram para cá o representante da China, da Rússia, obviamente, e o presidente Lula ficou muito focado. E ele falou que BRICS não foi criado para lutar contra países. Tem uma atenção especial dos Estados Unidos por conta da moeda comum, diferente do dólar, né? Como é que o senhor vê também essa posição do Brasil nesse momento em relação aos BRICS? A visão ocidental acerca do BRICS é uma visão de alguma preocupação já tem alguns anos, Diego, não é algo que tenha começado agora com o Trump na Casa Branca. Eu já tive a oportunidade de ouvir isso em vários países europeus, né, interlocutores importantes, inclusive da política, da academia, né, me perguntando muitas vezes, né, por que o BRICS tinha virado um agrupamento anti-ocidental, né, uma leitura comum, né, quando a gente olha para a Europa ou para os Estados Unidos. Né, muito claro, por força do que aconteceu na Ucrânia a partir de 2022, né, pelo fato da Rússia ter se tornado um par internacional, né, pela China estar avançando, né, sobretudo economicamente, né, em regiões, né, antes, né, que faziam parte de maneira quase que natural da área de influência dos Estados Unidos e da própria Europa. Então, enfim, né, o BRICS ele mexe no tabuleiro da geopolítica internacional de maneira muito contundente, né, e o presidente Lula tem razão, Diego, né, o BRICS não foi criado, né, contra um país específico, né, o BRICS foi criado como produto, na verdade, né, de uma realidade de transição sistêmica de poder, né, na década de 2000, né, os países ditos emergentes ganhando força, ganhando envergadura, decidiram se juntar num agrupamento, que à época não tinha ainda a África do Sul, né, para justamente ampliarem, né, de maneira combinada a sua voz na cena internacional, impactarem mais e melhor nas agendas internacionais variadas. Né. Esse era o objetivo inicial do BRICS, que teve um protagonismo muito grande na gestão da crise financeira ali, né, já nos anos 2008, 2009, 2010, né, quando tinha acabado de ser criado, os países BRICS ajudaram, né, a enfrentar aquela crise, né, atuando dentro do G20, né, naquele contexto, né, e dali para frente o agrupamento de fato decolou, né, ganhou envergadura e ultimamente, né, já mais do que dobrou, né, na sua composição no número de membros. Mas nos últimos tempos tem havido, sim, né, essa preocupação com o BRICS. A questão do dólar, né, se torna um exemplo palpitante, talvez, né, essa tendência, ou essa busca pelo agrupamento em desenvolver sistemas de pagamento em moeda local, reduzir a dependência em relação ao dólar americano. Tudo isso é visto, né, pelo governo Trump como uma ameaça direta à chamada hegemonia do dólar, né, que ainda vai continuar por um tempo, mas de fato o dólar tem perdido, Diego, peso relativo, né? Hoje há menos países no mundo, né, que denominam as reservas em dólar do que havia 10, 20 anos. Né? Isso é uma tendência irreversível, eu diria, inclusive. Mas afeta muito, né, os interesses americanos, na cabeça do Trump, afeta, né, a postura norte-americana no mundo, e por isso a preocupação com o BRICS, né, visto como um grupo anti-ocidental. O Brasil, né, com muito protagonismo, né, a primeira letra desse acrônimo é B de Brasil. O Brasil foi sede agora, né, há bem poucos dias, da cúpula aqui no Rio de Janeiro. Enfim, então, sem dúvida alguma, são fatores que contribuíram, né, para o Trump ter essa percepção ruim do Brasil, né, completamente infundada, porque se há dentro do agrupamento BRICS um país que não busca, né, um rompimento com o Ocidente, esse país é o Brasil. Né, o Brasil, historicamente, se coloca, né, muito comprometido em preservar os laços, a relação e a parceria estratégica com o Ocidente, ao mesmo tempo que busca, de maneira pragmática, aprofundar os laços com parceiros do sul global. Né? Mas se a gente olha para o agrupamento BRICS, né, certamente ali, de todos os 11 membros, né, incluindo já a Arábia Saudita, né, aquele que tem uma postura menos anti-ocidental é justamente o Brasil, né, apesar de defender, né, o menor uso do dólar, né, etc. Tá certo. Uma última pergunta para o professor. Vai lá, Couto. Vamos lá. Como é que você está vendo, Velasco, as negociações nesse momento do Brasil com os Estados Unidos? Faltam só 7 dias, né? Há alguma possibilidade de acordo e evitar que entre em vigor o tarifaço no dia 1º de agosto? Em que pontos é possível ter alguma negociação, um acordo, e quais pontos são inegociáveis? Aproveito para emendar, porque nessa entrevista para a CNN Internacional, professor, o presidente Lula falou que ainda não vê crise entre o Brasil e os Estados Unidos. O senhor vê, já existe uma crise na avaliação do senhor ou não concorda com o presidente Lula? Eu vejo uma crise, né? Eu acho que talvez, Diego e Couto, o pior momento na relação bilateral, né? Pegando aí pelo menos os últimos 40, 50 anos, né? Um momento em que, né, não há um diálogo, né? Ou vontade de diálogo maior, né, entre as duas lideranças, que é muito ruim. E a própria ideia, né, de uma relação pautada pela maturidade, pela confiança mútua, né, a gente vê de alguma maneira um pouco estremecida. Né? Acho que já há uma crise, sim, né, em curso,
e contorná-la do ponto de vista prático, né, aí na linha da pergunta do coach, não é tão trivial assim, né, especialmente porque o Brasil não tem um poder de barganha muito grande, né, nesse momento, né? Não temos muito o que oferecer a Washington, né? O Brasil não pode se curvar à chantagem que está na carta enviada pelo Donald Trump, né? Não temos muito o que oferecer ali. O Brasil já tem um déficit comercial com os Estados Unidos, né, há quase 20 anos, né, são déficits consecutivos, né, tudo bem que um déficit muito pequeno em comparação ao que tivemos em 2022, né, que foi de 14 bilhões, no ano passado foi de menos de 1 bilhão, mas temos déficit comercial, né, então não temos muito o que oferecer em termos comerciais também a Washington, né, porque enfim, já temos uma relação deficitária, né, podemos partir, né, para alguma forma de pressão, né, o Brasil poderia, né, ameaçar, né, com alguma forma de retaliação, já temos o amparo interno, Diego e Couto, na lei de reciprocidade econômica, né, poderíamos, né, por exemplo, ameaçar, né, com flexibilizar patentes, né, na área farmacêutica, né, ou em alguns outros setores, né, sabendo que o setor da propriedade intelectual é um setor que impacta muito em Washington. Tivemos o exemplo, né, de um contencioso na OMC, o contencioso do algodão, em que o Brasil ameaçou, né, com retaliar na área de patentes, né, e prontamente os Estados Unidos se dispuseram a sentar à mesa conosco para negociar, né. Até então eles não queriam negociar com o Brasil, e o contencioso não levava a coisa nenhuma. Então, o Brasil já tem essa experiência pretérita, né? Podemos partir para esse caminho. Mas eu acho que a última opção, né? Eu acho que o Brasil só vai buscar uma postura retaliatória, né? Partindo para a ofensiva, se vir que o diálogo não funciona, né? Os canais diplomáticos já foram acionados, estão em curso, mas não é fácil, né, conseguir uma saída, né? Não temos nenhuma autoridade de primeiro nível nem em Washington, temos, claro, os nossos diplomatas ali trabalhando incansavelmente para tentar convencer, né, dois atores principais, né, o secretário de Comércio e o USTR, né, o representante de comércio dos Estados Unidos, são as duas autoridades que lidam com o tema, né, então há uma tentativa de dialogar com eles, né, mas não é uma relação fácil, né, lembrando que estamos em um momento em que os Estados Unidos não têm embaixador em Brasília, eles têm um mero encarregado de negócios, né, isso dificulta também, né, a própria conversa a partir de Brasília. Enfim, então são muitos fatores que jogam contra, o tempo está passando, já se passou, né, mais de uma semana da carta, né, 1º de agosto está aí, né, já é muito próximo. Então torcer, né, para o Trump fazer o que ele fez com muitos parceiros, né, nos últimos meses, Diego, que é, de fato, voltar atrás, né, ou estender, né, o prazo, dar um prazo adicional. A gente sabe que muito do que o Trump fala, a gente não pode escrever, né, porque ele é uma pessoa muito inconsistente, né, nas suas posições, né, então não me surpreenderia se ele recuasse, voltasse atrás ou desse um prazo adicional, né. Eu não sei até que ponto, de fato, ele quis esgarçar a relação, né, com o Brasil, né, ele, repito, né, não tem ideia da importância do Brasil, mas certamente assessores do Trump podem ter brifado, né, acerca de que não vale a pena, né, esgarçar de maneira muito importante a relação com o Brasil. Então, né, o meu palpite é que talvez, né, no dia 1º de agosto não haja implementação concreta, nem haja talvez uma dilação nesse prazo, né, em nome da diplomacia e de um eventual entendimento. Mas não resta dúvida, né, que é uma negociação onde o Brasil entra, né, com um poder de barganha muito limitado, né, porque não temos muito o que oferecer e não temos muito o que atender, né, às pressões impostas pelos Estados Unidos.